Quero falar aqui direto de Ribeirão Preto, minha Ribeirão Preto, com um Beck que eu vou dizer uma coisa pra você, rapaz. Ele foi pra Alemanha, aqui no São Paulo, tu pegava no pé dele, muito mole, muito grande e tal. Mas quase que naturalizaram o senhor pra jogar na seleção da Alemanha, hein, Bordon? Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, Emílio, tudo bem? Como é que vai, Bordon? Tudo bem, graças a Deus. Quando você jogava no São Paulo, eu perguntava, você é dono do grupo Bordon? Todo mundo confundia, né, Bordon? Não, seria bom, Emílio, seria bom. Dei um pouco de azar, né? Ou de sorte, né? E aí tive que conquistar sozinho, eu e Deus. Mas eu soube que você é dono da metade de Ribeirão Preto, a minha nora que é daí contou. Ah, é? É o Denilson que tinha essas palhaçadas. O Denilson é um caso sério, viu? Preciso interditar o Denilson, viu? Mas tá rico, viu, Bordon? É, né? Neguinho é esperto que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É malandro. E ele parece ele parece um macaquinho, ele, né, morando do lado, e ele vai, se pula o muro e vai lá e me rouba vinho do minha adega terceiro tempo. Sempre foi esperto. Assim, eu vou botar ele na delegacia, ele vai ver. Uma vez eu tirei ele da FEBEM, quando ele trabalhava no Bem Barato lá da cidade de Diadema, ele andou levando uns biscoitos a mais lá, umas latas de salsicha e tal, e foi pra FEBEM. Mas eu falei com o doutor Maurício Guimarães Pereira e tirei ele da FEBEM. Tô vendo que você conheceu ele novinho lá no Morumbi, né? Eu morei com o Denilson no mesmo quarto 3, 4 anos, né? A gente começou junto e chegou nas categorias de base, depois de Ribeirão Preto, Botafogo, e depois a gente subiu junto. Então eu tenho uma história com o Denilson muito legal, né? Então, mas antes eu quero voltar ao Grupo Bordon, que a sede do Grupo Bordon ali na Anhanguera, do lado, na Marginal do Tietê, hoje é a sede da JBS. Era o Grupo GB, né? Porque GB nós tínhamos Geraldo Blota, mas GB era Geraldo Bordon, que era o rei do gado na época. E quero aqui do fundo do coração agradecer João Geraldo Bordon, Julinho Bordon, os dois irmãos que estão no céu, que muito me ajudaram em transmissões de Fórmula 1, na rádio que eu trabalhava e também na TV Canal 16 UHF. Eles patrocinavam transmissões de futebol de salão, até porque a Bordon tinha um grande time de futsal. Muito obrigado, João Geraldo Bordon, era casado com a Cláudia, que depois se casou com o Alcides Diniz, e o Julinho Bordon, dono de restaurantes, ele era muito gentil comigo, os dois infelizmente já faleceram. Agora, Bordon, mas como é que você aguentou morar 4 anos com aquela mala daquele Denilson, no mesmo quarto? Rapaz, era legal demais, porque a gente não tinha nada para fazer depois do futebol, né? Ficava o tempo todo ali sem fazer nada. Então eu e o Denilson, eu também era meio doido, a gente colocava máscara de macaco e se vestia à noite para assustar aí os guardinhas aí, que a gente tinha maior amizade nos CT do São Paulo. Então assim, precisa de alegria nesse momento, né? Fora da família, sem tempo para visitar os pais, muitas das vezes no Brasil uma correria gigante. Então o Denilson trazia muita alegria pro grupo. Então, e que habilidade, um dos jogadores mais hábeis da história do futebol, né, Bordon? Impressionante, né? Principalmente na seleção. Eu falava que, pra mim, ele jogava mais na seleção do que no próprio São Paulo. Então, assim, o Denilson, hoje em dia a gente sente falta de pessoas, jogadores com características igual a dele. Agora, ô Bordon, o teu caso é parecido com o do Edmilson. Parecido com o Careca no começo, o Dario Pereira no começo. Quer dizer, tem alguns São Paulinos violentos, venenosos, Rui Maurício Barbosa, César Filho, são contra tudo lá no São Paulo. E na época metiam um pau em você. Meus filhos também eram pequenos e tal, mas Bordon muito mole, é grandão, tem que lutar boxe e tal. Você era um cara combatido no Morumbi. Você foi pra Alemanha e virou um sucesso. Ô Milton, eu tava em formação ainda, até porque com 1,90 m, né, tem que ser muito trabalhado. As pessoas, quem não é do futebol, não entende esse tempo de maturação de alguns jogadores. A torcida não tem nada a ver com isso. Mas, como você disse, eu lembro, antes de eu ir para a Alemanha, eu fiz uma entrevista com você, você fez comigo e disse, Bordon, muito sucesso e lá a tua cara. Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho frutos até hoje da Alemanha, não só como jogador, porque o jogador ele morre a primeira vez, né? Como muitas pessoas dizem aí, e eu não morri não, porque morreu um jogador, mas o respeito ficou. Eu acho que não só dentro de campo, né, fora de campo é muito importante depois que a gente para. E lá eu cheguei numa época que é onde eu peguei Muricy,
que me coordenou, Tele Santana, que me lapidou. Eu fui a primeira vez ao Botafogo de Ribeirão Preto no profissional com o grandíssimo Pedro Rocha, né, o uruguaio. Então, assim, eu fui aprovado por alguns jogadores mais ou menos aí, alguns treinadores mais ou menos. Talvez eles entendiam um pouquinho de futebol aí. Muito mais do que esses venenosos, César Filho, Rui Maurício Barbosa, que por sinal está querendo ser presidente do São Paulo agora. Gosto muito dos dois. Olha aqui, o que eu falei para você lá atrás? Há 20 anos atrás, você disse, Bordão, é a sua cara. O futebol que você vai, eu tenho certeza que você vai dar certo, que é a tua cara, futebol de força, futebol muito dinâmico e tal. E até meu pai fala isso até hoje, cara. Meu pai está com 77 anos e a gente não esquece daquela entrevista. Puxa vida, e eu não lembrava que eu tinha te entrevistado uma vez sequer na vida. Imagina. Porque a minha nora, Roberta Peporini Neves, ela tá em Trancoso hoje com meu filho e com uma neta, porque a outra está estudando em Yale lá nos Estados Unidos. Ela é muito amiga sua aí em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma grande cidade, está virando o terceiro, quarto polo econômico do Brasil, mas ainda é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. E o irmão dela mexe aí com o mercado de carros, de imóveis e tal, que você tem uns 655 prédios aí já, né? Milton, meu pai foi um grande mentor disso em tudo para mim, né? Eu sabia do meu tempo curto no futebol, não foi muito curto, foram 20 anos, mas a gente sabe que uma hora acaba. E o meu pai, ele foi muito importante na minha vida, né? E ele fez o meu pé de meia, ele conseguiu dobrar as coisas que eu consegui, que eu tinha com o futebol. Então eu devo muito a ele. Que coisa, como é que o nome do teu pai? Chamam ele de Biguá, né? Porque se falar Celso ninguém conhece, mas é o Biguá. E o teu nome inteiro, Bordon? Meu é Marcelo José Bordon. Mas essa história com o Grupo Bordon na época, que era a JBS de hoje, né? Marfrig de hoje, isso aí a turma brincava muito com você, né? Se você era dono do Grupo Bordon. Demais, demais. Eu até encontrei outras pessoas com esse sobrenome, que também não era do frigorífico. Eu achava que só tinha eu. Mas enfim, aí em Ribeirão Preto o negócio é prédio. Milton, eu vivo de aluguel, né? Mas eu tenho outros negócios. Não sou, por causa da Alemanha, por causa dessa abertura na nossa mente, de ter vivido 12 anos na Europa, hoje eu mexo com um pouco de alimentar o mundo. O Brasil alimenta o mundo e eu mexo com exportação hoje. Então, é uma outra etapa da minha vida aí. O que você exporta? É soja, milho, frango. A China come muito frango, então a gente tem que mandar frango para esse povo. Então, assim, a gente faz o que eles a gente manda o que eles necessitam, né? Você planta e cria ou você é intermediador? Não, hoje em dia falta credibilidade, né? Então, pelo respeito, as pessoas me procuram porque eles acham que quando a gente está junto com o Bordon, como foi sério, viveu 12 anos na Alemanha sem uma mancha, que eu tenho credibilidade a fazer isso. E as pessoas que estão comigo vão ser honestas também. Então hoje eu vivo vendendo praticamente o meu nome, o meu respeito. Importante, importante. A coisa mais importante que o homem tem é o nome. Você herdou isso do teu pai, tá dando isso para teus filhos. E parabéns. Aliás, a minha nora, a Roberta, que é daí de Ribeirão Preto, ela fala maravilhas a seu respeito. Todo mundo fala, entendeu? Que você realmente é um cara muito bem sucedido e um cara exemplar. E eu fico emocionado, sinceramente, do teu pai se lembrar de uma entrevista sua comigo, porque eu nunca te vi de perto, entendeu? Nunca fiz programa de televisão com você, pelo menos onde chega a minha memória aqui. Mas de você lembrar dessa entrevista, então, que foi no rádio, eu fico muito feliz, porque eu não vou no campo, né? Eu sou um deficiente visual, eu sou um jornalista de 50 anos de carreira que menos foi a estádios de futebol. Mas eu lembro do teu porte físico e lembrando sempre daquela becaiada grande, forte lá da Alemanha, eu falei, pô, cara, você vai se dar bem lá mesmo, porque lá na Alemanha você precisa ter físico e depois bola. Exato, e a gente conseguiu crescer os dois, né? Porque quem joga aqui no Brasil joga em qualquer lugar do mundo. A pressão que tem, a temperatura, os horários. Então, assim, aqui é um teste para o mundo. O jogador que sai daqui, e vários deles, são infinitos. Aqueles que são mais ou menos aqui, chega lá fora, arrebenta.
é um outro pensamento, é uma outra estrutura, é uma outra filosofia de trabalho, tem várias características diferentes, que o brasileiro só precisa disso, de mais disciplina, de mais respeito, vivendo num lugar onde todo mundo faz a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo, o que o Tele Santana brigava para fazer a gente virar homem aqui, com disciplina, com organização, até na parte financeira, orientando, na Alemanha é uma coisa normal, que todos eles vivem dessa maneira. Então não tem como você não se encaixar nisso. Olha aqui, então, desculpa, o André Natanos Bacher, que está em Miami, dizendo que no Schalke 04, que ele vai muito lá para a Alemanha, no Schalke 04, você é absolutamente inesquecível. Milton, eu sou o único sul-americano no vestiário da fama do Schalke 04. São 120 anos aí, tem 12 jogadores. Então, assim, eu fico muito contente, todo arrepiado aqui, porque se eu conseguir, sem tanta qualidade, talvez, foi muito maior do que muita gente que tem muita qualidade. Ô Bordão, agora o negócio é o seguinte, aliás, você vê a diferença do berço, né? O Marcelinho Paraíba, que eu lembro dele desde o Santos, ele veio de um time chamado Corinthians, lá do Nordeste, veio com o Narciso, e o Marcelinho Paraíba, estive com ele várias vezes, sempre muito gente boa e tal, mas ele foi para a Alemanha, jogou bola pra burro, deram uma mansão para ele morar lá, mas o que ele fez? Ele pegou uns 20, não é exagero não, uns 20 conterrâneos dele lá de cima, e a casa dele era uma bagunça, era uma mansão muito bem decorada, entregou isso tudo estragado, gastou dinheiro com os parças, esse negócio de parça é uma desgraça, entendeu? O Marcelinho Paraíba não teve o que você teve, rapaz, é berço, é importante demais, né, Bordão? Eu tive uma esposa também, meu, que eu tenho que deixar aqui o agradecimento, porque a minha esposa, eu tenho 3 filhos, hoje ela nunca precisou de uma babá, ela nunca precisou de nada, mesmo tendo toda a condição, mas ela foi a minha primeira namorada da minha rua, e nós estamos juntos há 20 anos agora, e ela sempre nos momentos difíceis assim, foi quem segurou a onda, né? Porque ser capitão de clube europeu também não é tão fácil assim pra gente, porque você não tem tempo para nada, você tem que discutir a rescisão, você tem que discutir quem vai entrar, quem vai sair. Isso toma muito seu tempo e desgasta muito. E no momento mais difícil, assim, não de dificuldade no campo, mas de cansaço mental, foi ela que esteve do meu lado aí, aguentando tudo isso. O nome dela, e ela é de Ribeirão? Minha primeira namorada é a Janaína. E a gente está há 20 anos, vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, né, em janeiro. E ela foi essencial assim na minha vida também, para fechar tudo aí com sucesso. Eu também só tive uma namorada, uma noiva e uma esposa. Aliás, a minha mulher está viajando neste momento para Muzambinho, porque a minha sogra, dona Nádia, tadinha, que está na cama há 2 anos e tal, e ontem as informações eram terrivelmente pessimistas, então ela já se antecipa e já foi para lá, os nossos 4 cachorrinhos inseparáveis dela. Ô Bordão, agora o negócio é o seguinte, eu vou te fazer umas 3 perguntas e o senhor vai responder em alemão, entendeu? Em alemão. Meu caro Bordão, qual é o atual momento do Botafogo de Ribeirão Preto? Tem administração profissional hoje no Botafogo? Meu, a situação financeira... Não, você tem que responder em alemão. Ok. Vou começar de novo. Alô, Bordão, como está o Botafogo em Ribeirão Preto hoje? É verdade que tem administração profissional aí, em Ribeirão? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir finanziell ein bisschen besser sind, aber das muss alles zusammenläuft, ne? Muss alles zusammenlaufen, sonst auf dem Platz geht nicht so gut und die Struktur ist wunderbar, aber beide muss zusammenlaufen, sonst geht gar nichts. Die sind immer noch im Anfang von einem Projekt, aber im Anfang auch die Saison, die waren schon sehr gut, aber im Moment, die haben verloren 2, 3 Spiele hintereinander und das ist sehr kompliziert für Botafogo. Eu entendo o alemão perfeitamente e cheguei à conclusão de que o Botafogo está em boa fase profissional. É isso, né, Bordão? Mais ou menos. Agora, responda também em alemão. O Muricy Ramalho foi o maior enganador da história do Morumbi? O Mug, ponta esquerda, não jogava mais que o Muricy? O Muricy só jogou no São Paulo porque o presidente do São Paulo era amigo dele? Muricy war nicht nur ein sehr guter Trainer, aber der war auch ein sehr guter Spieler.
auch wann wir zusammengespielt in São Paulo als Spaß, der hat uns verarscht. Der ist sehr gut. Bom, Muricy, ele confirmou que você era um perna de pau. Eu tô traduzindo aqui, Muricy. Boa tarde, Muricy. Cara, ele falou um monte de good aí, acho que é bom, né, meu? Milton, bom dia aí. Prazer participar, ainda mais com um caráter desse aí. Bordão, além de ser um grande jogador, eu também admiro bastante, principalmente na parte de homem, né? E de vez em quando eu tenho a felicidade de encontrar com ele lá na Riviera, na praia, porque ele mora em Ribeirão. Mas é isso, tive o prazer de trabalhar com grandes jogadores, né? E o Bordão foi um desses jogadores, grande vencedor e grande amigo meu. Ô, Muricy, aliás, o apartamento dele na Riviera de São Francisco, na Riviera de São Lourenço, né? São Lourenço. O apartamento dele lá é meia boca, né? Um quarto só. Em Ribeirão Preto, ele, coitado, ele não tem nem 10 prédios, nem 30 prédios, viu, Muricy? Eu tô sabendo também. Ele tá devagar. Na Ribeira até tem uns 15 quartos, mais ou menos. Tem que andar de carro lá dentro. E em Ribeirão, a metade dele, né? Mas merece, né? O cara que trabalhou e guardou, né? Isso é importante. É um exemplo aí para vários jogadores, né? Porque, infelizmente, os jogadores têm esse problema, né? De quando acaba a carreira, estar em boa situação, porque não guardou, né? O Bordão, ao contrário, guarda muito. Isso mesmo. Igual você, Milton. Igual você, pô. Eu, tadinho de mim. Eu tô na 5ª divisão, Muricy. Isso pra caramba. Ô, Bordão, o Muricy não era um anão, não era muito pequenininho? Como é que ele podia jogar bola? Ele só tinha cabelo grande, ele era magrelico, pô. Como é que ele jogava bem mesmo ou enganava? Amigo do Poi. Prazer, Muricy. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Milton? Quando ele fazia uns rachãozinhos com a gente lá, ele tinha mania de dar meio toque na bola, viu? Não tá mais comigo, ele falava. Pô, isso aí era chato pra caramba, esse negócio aí, velho. Jogava demais, era difícil. Ele tinha um jogo de corpo, a bola, e o corpo ia pra um lado, a bola pro outro. Muricy, eu não joguei contra ele não, mas ainda bem. Como é que é? Ele falava o quê? A bola já não tá mais aqui? Não tá mais comigo. Nem o toque ele dava na bola. Ô, Muricy, que máscara, Muricy. É que realmente esse era meu forte, né? Como eu era franzino, eu tinha que pensar rápido. Quando a bola vinha, já tinha uma história já. Então tinha que ser de primeira. Porque se eu parasse, esses grandão aí, os caras passavam por cima, né? Então tinha que tocar rápido na bola. Ô, Muricy, e aquele dia, você não vai falar que foi Valtim, não. O senhor fumava. E o Poi falava, quem fumar aqui tá na rua. Aí você tava fumando num intervalo. Aí o Poi chegou. Aí não dava tempo pra você se livrar do cigarro, você apagou o cigarro na palma da mão. O Poi falava com você, a lágrima descendo de dor do cigarro na mão. Foi ou não? Gilberto Sorriso que me falou, foi ou não foi? Eu vou trocar o ator aí, tá bom que sou eu, então. É o seguinte, o Poi não suportava que as pessoas fumavam, né? Somente os mais jovens, né, no Morumbi. E acontece que um dia eu estava com o cigarro aceso perto do elevador, então eu ficava olhando o elevador chegar e ver se ele não vinha, pô, ao mesmo tempo, né, cara? Aí o elevador chegou, eu entrei no cigarro pra dentro do elevador e de repente ele meio, mas aquele mãozão dele que era grande na porta e entrou no elevador junto comigo. Falei, meu Deus do céu, cara. E eu fiquei, falei, não dá pra... Eu apagava ao mesmo tempo o cigarro na mão e assoprava, porque se ele visse a fumaça, meu Deus do céu. Então, foi verdade mesmo. Mas, ô Muricy, agora sério, como é bom a gente saber que o Bordão não foi nenhum Carlos Alberto Torres, tanto é que a torcida de São Paulo pegava um pouco no pé dele, e ele me emocionou agora dizendo que eu fiz uma entrevista com ele há 20 anos, falou, você tá indo pra Alemanha com esse corpão aí, você tem tudo pra dar certo lá. E falou que o pai não esquece disso e nem ele, eu tinha esquecido. E ele foi um sucesso lá, o único, como é que é a história do Schalke 04, ô Bordão, seu único... Eu sou o único sul-americano, né, que tem o título no vestiário da fama do Schalke em 120 anos. Isso me alegra bastante. Tá vendo, Muricy? Isso aí não é fácil, não. E lá na Alemanha, ainda mais o futebol tão competitivo que é, organizado, sei lá e vencer, não é fácil. Não é só saber jogar, não. Você tem que saber jogar, tem que ser determinado, né? Os europeus realmente são muito consistentes em relação a isso. Mas é legal ter participado aí de uma história legal do Bordão no começo da carreira dele e depois ver o sucesso que ele fez lá, né? Ô Muricy, eu tô morrendo de dó do Bordão, Muricy.
Sabe por quê? Ele acabou de contar que morou 4 anos no CT do São Paulo, no mesmo quarto com o Denilson, aquela super mala. Você já pensou? Eu não aguento ele num programa de 2 horas. Você já pensou morar no mesmo quarto 4 anos com o Denilson, Muricy? Fui eu que faço o talk show com ele, também não aguento mais ele, cara. Já só eu que trabalho no talk show, eu conto história, só fica dando risada, meu. Pô, não dá pra aguentar mais aquele mala, não, tá brincadeira. Bordão tem que ganhar um troféu mesmo, pô. Morar com o Denilson é brincadeira, pô. Ô Muricy, eu tô sabendo que na bilheteria dos talk shows de você, dos shows que vocês dão por aí, entendeu? Ele tem gente na bilheteria, ele fica com 80% da renda, ele só nega a tua grana, Muricy. É agora que eu tô vendo mesmo, que tá sobrando pouco pra mim, viu? Eu tô desconfiado desse negócio aí. Sempre o meu é pouquinho, pô. Acho que ele deve ter alguma coisa lá na bilheteria com os caras, viu, meu? Não, ele quando trabalhava no Bem Barato em Diadema, ele andou escondendo uns biscoitos lá, umas latas de coisa. Foi pra Febem. Aí eu que tive que tirar ele da Febem, Muricy. Você tá salvando ele faz tempo também, Milton. Pô, meu Deus do céu. Esse faz tempo mesmo, viu? Mas ele é hoje o cara mais legal da televisão esportiva do Brasil, viu? Além de ser que foi puta num craque, personagem impressionante, muito bom na televisão, amigaço, a gente continua junto, cara sensacional. Ô Muricy, eu adoro falar que você foi perna de pau, mas na verdade você jogava futebol igual aquele... Esqueci o nome do cabeludinho aí, o croata que ganhou, o jogador do Real Madrid, que foi o melhor do mundo, hein? Modric. Você era o cabelinho empinado assim também, cabeludo e tal, jogando na pontinha da chuteira, rápido, feito um canarinho beija-flor, ou um canarinho belga. Você era moreno igualzinho o loirinho Modric. Jogava bem no setor de meio campo, era habilidoso, tinha um bom passe. O Chulapa fez 242 gols no São Paulo, eu dei 240 passes para ele fazer. Ele reconhece isso. Então era uma outra época, mas com certeza era um jogador já um pouquinho de velocidade, um pouquinho já mais de fazer a bola correr um pouco mais rápido, como é hoje. Né? Ô Muricy, só para te liberar, porque eu tenho mais umas 3, 4 perguntas pro Bordon. Você que é jornalista hoje e dos bons, pensar que você não... Taticamente, quem ensinou você fui eu lá no Santos. Claro. Entendeu? Inclusive lá no Japão, deu umas aulas pra você não seguiu, tomou de 4 o Barcelona. É por isso que eu me ferrei no Japão, agora eu tô vendo. Olha o meu treinador. Viu, Muricy? Faz uma pergunta pro teu amigo Bordon, por favor. Uma pergunta de qualquer assunto e tal, envolvendo o Ribeirão Preto, envolvendo o São Paulo, envolvendo a Alemanha. Fique à vontade. Teu amigo Bordon, porque eu tenho a impressão que você não fala com ele há muito tempo, né? Eu vejo o senhor na praia lá, mas eu queria saber mesmo do Bordon, né, porque como for um jogador, principalmente da parte de trás de um time de futebol, que enxerga bastante futebol, e também teve uma grande experiência na Europa, né, se ele realmente não pensa em ser treinador, né, porque ele vem com essa experiência da Europa, né, com a sua cultura que existe lá, se ele já fez algum estudo, se ele pensa um dia, né, ser treinador de futebol. Muricy, isso fica dentro da gente, né? E tem um perfil meio bravo, igual você, assim, e é difícil você escolher um perfil para ser treinador. O cara é ou não é. Eu testei até no Rio Branco de Americana a ser treinador e gostei demais. Só que eu vou te falar que eu desanimei muito porque a estrutura que tem aqui... Eu não estou querendo trazer a Alemanha para cá, não, tá? Não me entenda mal. Só que se o jogador não tiver pelo menos bola e campo e comida, não tem como. Isso nós estamos falando de Rio Branco de Americana. Eu não estou falando de outro time, não, que revelou grandes jogadores e jogadores de seleção. Então, quando eu passei e vi isso, eu resolvi tomar outros rumos aí, porque eu não tenho paciência para isso, não. Meu caro Muricy Ramalho, quero para terminar agradecendo muito você, o Bordon fica um pouquinho comigo aqui. Você é um sujeito esquisito, viu, Muricy? Porque você, como jogador de futebol, como marido, como amigo, como jornalista, como comentarista, como técnico de futebol, você é um cara absoluto. Você é um Tele Santana. Entendeu? Você é muito sério, cara. Você é muito gente boa. Palhaço também, como eu sou em alguns momentos. Você me deu cano lá no Lelis Tratoria, que o teu filho comeu 5 pernas de carneiro lá, o teu filho gordinho. E eu tive que pagar tudo. Entendeu? Aliás, eu queria te convidar para jantar hoje, se você quiser, não sei onde é que você está escalado, hoje no Lelis ou então no Barbacoa, na Renato Paes de Barros. Porque você é um tremendo de um gente boa. A gente precisava de mais uns 200 Muricis, viu?
É isso, obrigado, Milton. Você é parceiro de muitos anos já, me deu oportunidade lá atrás, né, no seu programa, e quando eu estava começando como técnico, a gente não esquece dessas coisas. E, você sabe que quando precisar, quando quiser falar de futebol, que eu falo um pouquinho, eu estou aqui à disposição. E, bom, foi um grande prazer participar aí com o Bordon, cara. Você realmente escolheu o cara certo para alegrar o domingo dos brasileiros e dar boas informações. Valeu, Milton. Um abraço, depois você me empresta uma graninha aí, Muricy, porque você tá rico. Um abraço aí pro Bordão aí. Valeu, Muricy. Deus te abençoe aí, velho. Ô, Bordon, você falou uma coisa muito séria, né? Para treinar um time, o jogador tem que ter... Repita, por favor. O que o jogador tem que ter à tua disposição? É o mínimo, Milton. Nós estamos falando do Brasil, país do futebol. Não tem alimento, não tem campo, não tem bola, não tem nada. Hoje é uma vergonha. Só que a gente deixa passar batido. Nosso futebol está acabando. Daqui a pouco nós vamos lutar e muito para se qualificar numa Copa, e todo mundo está fechando os olhos, está virando as costas. A gente vive numa mentira. Vem para o interior de São Paulo, vai para esses lugares aí, time que já foi de respeito. A gente não tem mais nada, cara. Eu vou falar para você. Campo, bola tem porque a federação ainda entrega algumas bolas pra gente. Agora, chega ao ponto de você fechar o restaurante na cara dos jogadores que não pode almoçar mais porque não foi pago. Que coisa, uma visão germânica, né? O alemão é um povo muito organizado, né? Quer dizer, um país exemplar. Japão, depois da guerra, Japão, Alemanha, reconstruíram os seus países depois de tanta bomba, de tanta destruição. Aqui cai um viaduto nosso, demora 71 anos para que coloquem o viaduto no lugar novo lá. Agora, o Bordon, é realmente dolorido, mas aí tem gente que pega e fala. Apesar disso, o Pelé nasceu pobrinho, o Rivaldo, que não sei o quê. Sim, porque brota jogador sem a mínima interferência e ajuda do clube, do estado, sabe? Porque o país é muito grande, é milagre. Você já imaginou quantos mil Rivaldos não sumiram? Quantos Cafus não sumiram? Quantos Denilsons que estavam aqui jogados em Diadema? E se não fosse o Benê, esse também do Corinthians, ele não tinha aparecido. Quanto craque que a gente já não perdeu ao longo desses anos? Quantos Zicos? Pelés não, esse foi só um. Mas se tivesse uma organização como tem na Alemanha, nossa senhora, nós íamos ter seleção ganhando quanto é Copa, hein, Bordão? Eu participei dessa revolução da Alemanha lá para 2002, quando eles passaram vergonha, 2004. Eles pararam. Eu participei indiretamente, porque eu estava na Alemanha e eu via os jogadores do meu clube saindo. O que eles faziam? Eles tinham uma sede e falaram assim, aqueles que têm idade ainda até a próxima Copa, mesmo que não estava junto, nós vamos pegar. Aqueles que talvez venha, que está ativo, aqueles que tenham possibilidade de participar, nós vamos começar um projeto novo. E aí o que eles fizeram? Eles foram nos clubes, chamaram todos esses atletas e davam treino e acompanhavam os jogadores nos clubes com informação. E fizeram realmente um projeto. E olha aí o que deu. E depois, sabe o que eles fizeram ainda, se eu tenho tempo para falar? Eles foram nas escolinhas, eles foram nos clubes, eles profissionalizaram todos os treinadores, igual o da seleção. E aí o que aconteceu? Olha o tanto de moleque que saiu aí. No Schalke 04 mesmo, eu tinha, na minha época que eu era capitão lá, Ozil, Neuer, Hövedes, Rakitic. Então assim, saiu jogador que dá com pau. Por quê? Por causa de uma mudança de um projeto. Qual foi o dirigente, o cabeça desse projeto? O Klinsmann veio com bastante... A federação, né? A DFB que reagiu junto com várias pessoas. Mas o Klinsmann veio na época e trouxe toda aquela parafernália americana de treinamento. Mas aí são várias pessoas que mexem com o mental, mexem com o treinamento, mexem com o equilíbrio. Cada um faz a sua parte, mas faz. Não é só que fala assim, agora depois do 7-1 vamos mudar. Não acontece nada. Então... Nada. Muito bem, como é que é? Temos um gol do Bordon aqui. Eu andei viajando por alguns países do mundo aí, cobrindo uma cabida. Foram 9.
E eu aprendi em Toronto, ou foi em Chicago, descobri a pólvora também, que lá nos Estados Unidos é da quantidade sai a qualidade. As high schools, as escolas públicas deles, quer dizer, os grupos escolares, o moleque ou a menina, eles entram lá com 6, 7 anos, primeiro eles vão, praticam, em meio aos estudos, praticam umas 7, 8 modalidades. Entendeu? E pôs tudo no computador ali. Então, é claro, a maioria, não, esse aí do basquete não dá, atletismo não dá, não, mas é bom de natação e tal. Então, da quantidade, então eles juntam o quê? 10 mil alunos, 20 mil, 30 mil. E então, esses aqui são bons de atletismo, esses aqui são bons, tudo contactado, tudo quanto é grupo escolar dos Estados Unidos. Então, tá, isso aqui é pra natação, isso aqui é pra atletismo, isso aqui não é pra nada, entendeu? Aí junta, quer dizer, é claro que muitos não dão nada. Mas por que eles são a maior potência esportiva do planeta? Menos no futebol, por enquanto, né? No futebol feminino eles já estão liderando. Entendeu? Porque da quantidade sai a qualidade. É uma utopia a gente conseguir um negócio desse aqui no Brasil, Bordon? Não, é só querer fazer, é só diminuir um pouquinho nossa corrupção, é só pensar mesmo no próximo, pensar em projeto, direcionar as coisas realmente igual o alemão. E assim, a parte física, você acabou de falar, eles têm tudo, menos no futebol, mas a parte física, eles são os primeiros. Então, assim, pega o que eles têm de melhor nos Estados Unidos, pega o que tem de melhor na Alemanha, pega o que tem de melhor. Os holandeses vieram aqui, roubaram nosso 3 contra 3, 4 contra 4 da rua, e aí transformaram e colocaram dentro de espaço fechado e falaram, treino alemão, treino holandês, isso aí era nosso. Isso aí a gente fazia, não tem nada a ver de treino alemão, não, isso aí a gente fazia na rua. É que eles profissionalizaram e deram entendimento a isso. Agora nós não, a gente faz, igual você falou, tudo que acontece no Brasil é um milagre. É um milagre, porque não tem estrutura. Não sei agora, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Paranaense, se sair gente, jogador de lá, top, não é à toa não. Eles fazem e gastam muita grana. Então assim, mas é 1% do que a gente poderia aí ter. Nossa, é difícil, meu, é triste. Tua cabeça é impressionante, seu Bordon, impressionante. Olha aqui, ó. Para calar César Filho e Rui Maurício Barbosa e Fábio Lucas Magnoni Neves, que está em Trancoso hoje, meu filho do meio, que é São Paulino, casado com uma moça de Ribeirão Preto aí na outra terra. Vamos ouvir isso aqui, ó. Bordon. Ich wundere, wenn das mal direkt probierte. Also. Unfassbar. Willst du mir da eine Mauer hinstellen, dass Felix Magath doch mal mit den Jungs diskutieren? Bordon. Olha, parece que o gol foi teu, mas o locutor é uma porcaria, um locutor morto, hein? Só fala, Bordão, gol e acabou. É muito fraco. Peraí, eu quero ouvir de novo. O locutor, esse é o Ulisses Kostovski, lá da Alemanha. Vamos ouvir. Bordon. Ich wundere, wenn das mal direkt probierte. Also. Unfassbar. Willst du mir da eine Mauer hinstellen, dass Felix Magath doch mal mit den Jungs diskutieren? Bordon. Bordon no começo e Bordon no fim, deu pra entender. Esse gol foi de falta ou foi de pênalti? Se eu não me engano, eu não bati pênalti na Alemanha. Se eu não me engano, porque eu já vi bastante, né? Tem um pouco gol, então tem que ver bastante dele. Foi um gol que eu fiz de mais de 30 metros, de um chute que eu dei aí. E o cara ele não acreditava também, falou, não é possível, o cara vai chutar dali. E o goleiro foi na primeira curva, mas tinha mais 3, aí a bola entrou contra o Werder Bremen. Na época que o Werder Bremen foi campeão ainda. Nós ganhamos o jogo foi 4-4 e eu fiz 3 gols. Você fez 3 gols? 3 gols. Ô, louco. Ô, Bordon, locutor brasileiro é escandaloso mesmo, todos eles. Os melhores narradores de rádio do mundo são os brasileiros. Os argentinos são bons também, os uruguaios e tal. Agora, os alemães são tudo mortos assim, o alemão é gelado, é frião mesmo, né? Mas, pelo amor de Deus, a época tava longe demais. Vamos ouvir de novo, quer ver? Ó, Ulisses Kostovski. Bordon. Ich wundere, wenn das mal direkt probierte. Also. Unfassbar. Willst du mir da eine Mauer hinstellen, dass Felix Magath doch mal mit den Jungs diskutieren? Bordon. O que ele fala? Ele falou assim, ó, Bordão, será que ele vai provar daí? Aí ele parou, viu, ele falou assim, aconteceu o gol. Aí no final ele falou assim, ó, Bordão,
a barreira ficou parada e o goleiro não viu a bola e Bordão fez o gol. Sim, mas muito... que morto. Morto. E o mérito teu nada. Eu acho que eu já tinha feito os dois. Esse foi o último gol de falta que... Vai ver, ele é torcedor do outro time, que aqui é assim, viu? Esse outro Rogério Assis aqui da Rádio Bandeirantes, quando é gol contra o Corinthians, ele não narra. O Zé Silvério até que não liga. Agora, o Ulisses Costa, gol contra o Corinthians, ele simplesmente fala gol de não sei quem. Ele simplesmente não fala. É um absurdo. Entendeu? Agora, eu quero abraçar o Tesonildo. Tesonildo, é o meu produtor aqui. Como é que você arrumou esse gol, hein, rapaz? Mas você é oportuno, hein, moleque? Na internet, Milton. Foram 3 gols. Eu sei que é na internet, mas como é que você achou isso? Eu procurei lá. Bordão gol, inglês, aí achou. É um menino de ouro, viu? É o menino mais bonito do rádio brasileiro, sabe? Ele parece, assim, o Brad Pitt. Mas ele é mais bonito na competência. Mas você se emocionou com a TV Bandeirantes lá, hein? Da Alemanha. Com esse gol aí. Fala a verdade. É sempre bom, né, meu? É sempre bom. Meus filhos hoje têm 13, 14 anos também. E estão nessa caminhada aí. Eles deram azar que eles são meus filhos, porque eu perguntei para eles se eles queriam mesmo ser jogador ou tentar, né? E eu expliquei para ele o que é ser jogador, desde pequenininho. Falei, você vai ficar sem família, você vai ficar sem estudo muitas das vezes, você vai ficar sem aniversário, sem viagem, você vai ficar sem amigo, sem festinha. Vocês querem? Então a gente quer, pai. Então, isso é legal para eles verem, né? E eles estão acompanhando a rádio também. Falou, pai, eu não acredito que o Milton Neves vai te fazer uma entrevista agora, né? Isso para eles é muito bacana. Quero você aqui num terceiro tempo da Band, logo nós vamos marcar isso aí, tá bom? Hoje eu vou receber o Newton Batata, que ensina futebol para mulheres nos Estados Unidos, dentre outros colegas aqui do Morumbi, porque foi muito bom falar com você. Faz tempo que eu estava querendo. Eu falo para Roberta Peporini Neves, avisa o Bordão lá, porque ela é tua amiga, famílias, que Ribeirão Preto, repito, é uma cidade já grande demais, mas ainda continua aquelas famílias próximas e tal. E eu tô recebendo aqui, viu? Tô recebendo aqui a lista dos nomes de tudo quanto é prédio teu aí. Ué, tá louco? Parece que é metade de Ribeirão Preto mesmo, hein? É nada, viu? É nada. Não tem nada. Você é um cara da cabeça boa, você tá de parabéns. Ô, Bordão, bela entrevista. Os teus meninos estão ouvindo o papo aí da Rádio Bandeirantes? Estão ouvindo. E a tua senhora? Ela não, ela já está preparando as coisas que a gente está subindo para Ribeirão, né? Tô em Riviera hoje. Você está em Riviera de São Lourenço. Muito bem. Olha, um grande abraço para você, muito obrigado pelo show que você deu aí. Eu que agradeço, Milton, é sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado, fiquei muito feliz dele lembrar que um dia eu falei para ele, vai para a Alemanha que você vai se dar bem lá, com esse corpão, entendeu? De vez em quando a gente acerta, só que esse acerto aí eu não lembrava não.